Irmãos, hoje eu quero falar sobre como ganhar dinheiro. Essa vai ser uma boa pedida, né? Bom ensino. Como ganhar dinheiro. Mas talvez eu te decepcione. Talvez você está com a outra mentalidade. Olha, que coisa boa é ganhar dinheiro, né? Vamos ver o que o pastor vai nos ensinar hoje sobre ganhar dinheiro. Quem não precisa de dinheiro? O dinheiro é necessário, não é verdade, irmãos? Mas eu já quero ir direto ao ponto. E eu quero separar aqui 3 divisões em Provérbios que nos ensina como ganhar dinheiro. E a primeira orientação do sábio está no capítulo 10, versículo 4, que diz: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem enriquecer-se. Então, como eu devo adquirir dinheiro? Com muito trabalho e esforço. Muito trabalho, com muito esforço. E aqui, irmãos, temos claramente o contraste, né, entre a diligência e a indolência. Deus ordenou o trabalho para todas as pessoas, todas. E nunca vemos na Bíblia incentivo para se ganhar dinheiro com facilidade. Deus ordenou que na colheita os agricultores israelitas deixassem de colher em alguma parte da sua lavoura para que os necessitados tivessem o que comer. Mas você não vê nas Escrituras, por exemplo, Deus dizendo: olha, enche um saco de grãos e dê ao pobre necessitado. O que o necessitado teria que fazer? Ele teria que se aproximar até a lavoura, dirigir-se até lá, talvez andar quilômetros afins, para colher o dia inteiro alguns grãos. Eles teriam que trabalhar de sol a sol, enfrentar o calor escaldante o dia inteiro para conseguir o alimento diário. Portanto, queridos irmãos, nunca vemos na Bíblia incentivo para alguém comer o seu pão que não seja do suor do seu rosto. Em abril deste ano, estive numa das cidades brasileiras e me deparei com uma placa com a seguinte escrita: não dê dinheiro, dê oportunidades. E não é sem sentido que você não vê pedintes na cidade. Isso aqui não está longe de Provérbios e não está longe das Escrituras. Todos nós queremos ganhar muito dinheiro, ter abundância na nossa casa, mas nem todos, talvez, estou dizendo talvez, estão dispostos a trabalharem com muito sacrifício, sabendo que aquilo ali é a providência de Deus para a sua casa e para a sua vida. Agora, irmãos, você viu que para você ganhar dinheiro, você precisa trabalhar com muito esforço. E Provérbio também nos leva numa direção similar aqui. Miséria e trabalho, diz Provérbio, são incompatíveis. São incompatíveis. Segundo a sabedoria de Provérbios, a miséria não tem nenhuma relação com o trabalho, mas com a indolência e a preguiça. Na ordem natural da vida, é antinatural um trabalhador diligente e sábio viver na miséria. Quando você olha para as Escrituras Sagradas, é antinatural você ver um trabalhador sábio e diligente viver na miséria. Isso é incompatível com a vida natural e isso é incompatível com o ensino claro das Escrituras. É certo que catástrofes naturais podem acontecer, guerras, pandemias, e isso tudo pode fazer com que muitas famílias tenham falta de alimento.
Mas, irmãos, naturalmente, todo aquele que trabalha tem a bênção de Deus. Todo aquele que trabalha e administra bem o fruto desse trabalho tem a bênção de Deus. Diz Provérbios capítulo 12, versículo 11, o que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Esse texto diz que viver na ociosidade não enche as latas, não. E é preciso, queridos irmãos, sabedoria e entendimento para conhecer os meios da providência de Deus e de sua subsistência para nós e nossa família. Nosso texto diz de uma família que tem um terreno e vive do plantio do que é feito nessa terra. A família terá alguma coisa para comer se houver diligência no plantio. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, diz Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. E o princípio, queridos irmãos, é o mesmo. Esse princípio norteia a vida daqueles que são tementes a Deus, que são diligentes no trabalho. Então você vê, como ganhar dinheiro? Como eu devo adquirir dinheiro? Deus está muito preocupado que você ganhe dinheiro, mas a maneira que você ganha dinheiro é o que importa para Deus. Como você está ganhando esse dinheiro? Então o provérbio diz, dormir demais não é bom. Não ames o sono para que não empobreça. Abra os olhos e te fartarás do teu pão. Provérbios 20, verso 13. Usa o sono como meio restaurador das suas forças. Olha, irmãos, ninguém consegue viver sem o sono. Ninguém. E no seu devido tempo, ele é mais útil do que qualquer alimento físico. Sem o correto usufruto do sono, ninguém consegue trabalhar. Dormir é uma delícia e mostra o amor e cuidados do Criador por nós. Mas o provérbio diz que não podemos ser vencidos pelo sono. E tem uma razão lógica. O ditado popular que diz, ditado popular, não é escritura, Deus ajuda quem cedo madruga, não está longe do nosso texto, não é verdade? Vencer o sono e o conforto da cama é pré-requisito para termos abundância de pão em nossa casa. Mas não amar o sono é muito mais do que ficar acordado, é estar consciente do que está acontecendo ao redor. Quem dorme não vê nada do que passa à sua volta. Cuidado, não durma demais. Não adquire o pão da preguiça, não. Trabalhe com muito esforço e com muita diligência. Segunda verdade, como ganhar dinheiro. Segundo o ensino, como ganhar dinheiro. O dinheiro deve ser adquirido com a verdade. Sim, com a verdade. Provérbios 21, versículo 6. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Irmãos, há muitas pessoas que trabalham e muito, saem cedo de casa e chegam à noite. Alguns não têm tempo nem mesmo para sentar e fazer as suas refeições com calma. Vivem correndo aqui e ali. Não tem tempo também para brincar com seus filhos, para ficar com eles. Não tem tempo nem mesmo para sair com sua família numa praça. E quem sabe, comer lá um pastel frito com caldo de cana. Não tem, mas vive correndo de um lado para o outro. E o que isso acontece, né? Por que está acontecendo isso? Mas a verdade que subjaz atrás dessa proposição, que nós não devemos ganhar dinheiro com a falsidade, é porque, infelizmente, muitos trabalham o dia inteiro, estão sempre na luta, nos grandes centros urbanos. Eu estou dizendo crentes da igreja, que ganham dinheiro com a falsidade.
vendem produtos piratas, vendem todo tipo de produto pirata, fazem negócios à margem da lei, e quando estão agindo desta forma, amados irmãos, estão adquirindo dinheiro com a falsidade. O provérbio diz que o alimento adquirido com discurso falso vira fumaça e vapor, que é traduzido aqui por vaidade. Esses recursos não são substanciais, não resistem aos vendavais das circunstâncias da vida, são como palha que o vento espalha. Não resiste também ao juízo divino, porque Deus não compactua com essas coisas. Por isso o texto diz: trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Se eu tenho que te dar um exemplo sobre dinheiro com mentira, ganhar dinheiro com a mentira, com a falsidade, eu posso te falar aqui sobre Judas Iscariotes. Ele traiu Jesus com falso beijo, e tudo isso por causa de 30 moedas de prata, ou seja, por causa do dinheiro. Como diz a última parte do versículo 6 de Provérbios, Judas foi pego por um laço mortal. Aquele dinheiro não serviu para dar sustentabilidade à sua vida. Aquele dinheiro era insubstancial e virou fumaça. De um jeito ou de outro, meus amados irmãos, todo dinheiro que for adquirido de forma falsa, fraudulenta e mentirosa vai escapar pelos fundos do bolso. Trocar a verdade pela mentira e falsidade é uma transação muito cara para a pessoa. Não vale a pena, queridos irmãos, transigir neste caminho. A Bíblia diz que Judas tentou livrar-se do dinheiro, mas ele não conseguiu livrar-se dos laços da morte. Por isso a palavra de Deus nos avisa que não compensa adquirir dinheiro à custa da verdade. Os princípios bíblicos precisam ser obedecidos. Tem outro exemplo: um casal morreu porque usou um discurso falso com relação ao dinheiro. Você está lembrado de Ananias e Safira? Este casal vendeu suas propriedades, retiveram parte daquele dinheiro para si, o que eles poderiam fazer tranquilamente, inclusive eles poderiam ficar com o dinheiro todo para eles. Eles não tinham obrigação nem mesmo de contribuir com aquele dinheiro, mas num acordo falso, engodoso, mentiroso, faltoso, colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos como se fosse o total que eles tinham vendido a propriedade. O que aconteceu? Eles morreram ali mesmo. Outro exemplo que podemos dar é do moço Geazi. Ele mentiu para Naamã, pedindo 35 ciclos de prata e 2 mudas de roupas finas, como se o profeta Eliseu que estivesse exigindo essas coisas em troca da cura da lepra. E por causa dessa mentira, a lepra saiu de Naamã e passou para Geazi e toda a sua descendência. O ponto de Provérbios, irmãos, e de toda a Escritura é este: que o dinheiro não pode ser adquirido à custa da verdade e dos princípios da palavra de Deus, porque esses princípios são inegociáveis. Vender um produto de uma marca, colocar fraudulentamente uma marca numa roupa e vender como se ela fosse aquela marca famosa, isso é fraude. Isso é ganhar dinheiro com a falsidade. Isso é mentira. Isso é discurso de língua mentirosa. Piratear produtos. Não é verdade? Ter desconto na sua conta de água de luz com gato, também, no chamado gato, isso é fraude. Você não está agindo como um cristão. E você não está poupando dinheiro fazendo isso. Você está se enveredando ou se enrolando num laço mortal, diz as Escrituras. Mais cedo ou mais tarde, isso vai ser descoberto. E se não for descoberto aqui, você estará diante de Deus que vê todas as coisas. Como devo ganhar dinheiro? Como eu devo adquirir dinheiro?
Com muito trabalho e esforço é o primeiro ponto. O segundo ponto é com a verdade, nunca com a mentira, com a falsidade. E o terceiro, devemos adquirir dinheiro obedecendo à lei do amor e da justiça. Isso quer dizer que não podemos ganhar dinheiro sacrificando, roubando ou explorando o meu semelhante. Oprimir e roubar os menos favorecidos é crueldade, é também loucura. E quem faz isso, amados irmãos, amontou o juízo de Deus contra si mesmo, porque o pobre não tem meios para se proteger dos homens endinheirados, que podem comprar até mesmo juízes no tribunal. Por isso a palavra de Deus diz, Provérbios 22, verso 22, não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprima em juízo o aflito. Não faça isso. Não ganhe dinheiro com a mentira, com a falsidade. Não ganhe dinheiro que não custe nada a você. Não negocie os princípios de Deus. Não faça isso. Obedeça à lei do amor e da justiça. Deus agrada disso. Mas o verso 23 traz um aviso sério, o porquê não se deve oprimir o pobre ganhando dinheiro à custa dele pela opressão. Porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. O ponto principal aqui, irmão, deste provérbio é: não aproveita da riqueza, da falta de informação, da fraqueza, melhor dizendo, da falta de informação, da incapacidade de resistência do pobre para roubá-lo, porque o pobre tem um juiz implacável a favor dele, que é Deus. Por isso o texto diz: não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprime em juízo o aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que o despojam. Haverá, sim, uma prestação de contas quem faz isso. Irmãos, muitos alegam que Deus odeia os ricos e que Jesus condenou a possessão de riqueza. Isso não é verdade. Não encontramos esse ensino na Bíblia. Deus não odeia os ricos por serem ricos. E Jesus condenou o materialismo e não o dinheiro em si mesmo. Jesus ensinou que não se pode pôr sua confiança no dinheiro, mas nunca disse que é pecado ser rico. Jesus não ensinou que é pecado possuir casas, roupas melhores e dinheiro. Jesus frequentava casas de pessoas ricas, ele comia com essas pessoas. É, porém, falso o ensino de que o rico da parábola foi para o inferno porque era rico e o pobre foi para o céu porque era pobre. Isso é falso. É um ensino mentiroso. A salvação é pela graça de Deus e alcança ricos e também pobres. Haverá muitos pobres e ricos no céu, como também haverá muitos pobres e ricos no inferno. A condição social de alguém não determina o seu destino eterno. E para viver nesse mundo, precisamos de dinheiro. Sem dinheiro, nessa sociedade moderna, você não negocia, você não compra e você não vende. Por isso é errado dizer que o dinheiro é uma maldição. Não. A maneira que você tem esse dinheiro, adquire esse dinheiro, pode se tornar um grande problema para você, porque Deus está interessado que você tenha sim bens, mas que você precisa adquirir esses bens e ter esse dinheiro não negociando a verdade, não à custa do outro, não roubando o menos favorecido. Irmãos, para mantermos a igreja, também precisamos de dinheiro. Para enviar missionários para o mundo é também com dinheiro. Nosso mundo moderno é tudo feito com dinheiro, porque não pagamos as contas com fé somente, mas com dinheiro. Então é hipocrisia alguém dizer que precisamos somente de fé em Deus e não de dinheiro. Judas Iscariote era o tesouro da comitiva de Jesus com seus discípulos. E ele tinha uma bolsa que carregava o quê? Fé? Não, carregava dinheiro. A palavra de Deus condena, sim,
a aquisição de dinheiro de forma ilícita. Deus está, irmãos, muito interessado sobre a maneira que os seus filhos adquirem dinheiro. Por isso temos essas pérolas de sabedoria no livro de Provérbios e em toda a Santa Escritura. E vimos hoje que precisamos ganhar dinheiro com muito esforço e trabalho. O dinheiro deve ser adquirido com a verdade e também não deve ser adquirido abrindo mão dos princípios bíblicos, como roubo e furto. Isso não agrada a Deus, porque certamente Deus julgará quem assim proceder. Como ganhar dinheiro? Trabalhando duro, trabalhando com muito esforço. Como devemos ganhar dinheiro? Com a verdade. Cuidado com aquilo que você está lidando, o produto que você está vendendo. Cuidado, às vezes o rótulo do produto que você está vendendo tem lá marcado uma quantidade, mas lá no recipiente não tem. Muito cuidado. Nós cristãos precisamos olhar essas coisas, nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Cuidado com a balança falsa, a balança enganosa. Cuidado com os produtos pirateados, seja quais forem esses produtos. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude. Que nós possamos, irmãos, ter sim recursos que Deus quer que tenhamos, dentro da sua providência, mas que seja com trabalho, com a verdade e também com a lei do amor e da justiça. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.